Glória a Deus. Esta é a nossa missão de estarmos aqui nesta tarde para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus. Está conosco o nosso irmão Cláudio. A paz do Senhor, irmão Cláudio. A paz do Senhor, irmão Justo, e a paz do Senhor para todos os ouvintes desta programação. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando cada um, aonde quer que estejas assistindo, ouvindo esta programação nesta tarde. Que Deus em Cristo Jesus conceda as bênçãos para cada um de vocês. É assim que eu desejo, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. 15 horas e 21 minutos. Quero mandar a paz do Senhor Jesus aí para os nossos ouvintes aí que está ligadinho ouvindo a nossa programação aqui no bairro São Vicente, especialmente a rua Maria do Socorro Xavier. Um abraço a todos, que Deus abençoe poderosamente a todos. Quero mandar a paz do Senhor para a irmã Lindalva, né? Aí na rua Luciane Cabral Bernardo. Também a irmã Iracema, a paz do Senhor para todos que ouvem a programação todos os dias, né? Os louvores, que Deus abençoe. Também na rua São Vicente, quero mandar a paz do Senhor para todos. Na rua Maria do Socorro Xavier, um abraço para todos. Deus continue abençoando poderosamente a todos em nome do Senhor. Também ali no Campo da Sambra, quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Antônio Guilherme, a sua esposa, a irmã Vera, e a todos os ouvintes ali que ouvem a programação, tá? Nosso irmão Jones Batista, Edinaldo Evelino, enfim, a todos vocês aí que moram aí no Campo da Sambra, sinta-se todos abraçados por nós que fazemos aqui esta programação em nome do Senhor. E nós vamos orar apresentando ao Senhor esta programação nesta tarde para que Ele faça segundo a sua vontade para a glória de Deus. Momento de oração. Momento de oração. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, lhe agradecendo por esse espaço que o Senhor nos deu de estar mais uma vez para aprender do Senhor através da Tua palavra. Que nesta tarde alcanças almas, vidas para o Teu reino. Deus, nós que apresentamos todo o público ouvinte, Jesus, nesta tarde, a todos aqueles que estão a nos acompanhar por esta programação, onde quer que esteja, toma a frente, toma a direção, protegendo-os e guardando-os, livrando do mal, de tudo aquilo que vem querer deter, interditar, aleluia, a caminhada dessa pessoa. Pai, abençoa teu povo na face da terra, no Brasil, no mundo, todas as pessoas que o Senhor assim o comprou para si, povo, nações e línguas, Pai. Em nome de Jesus, alcança para o teu reino, meu Deus. Em nome de Jesus, entra agora nos lares, entra agora, meu Deus, aleluia, fazendo coisas grandes no meio da família, instituída pelo Senhor. Que tenhamos uma sociedade justa, uma sociedade que vem entender e compreender o teu trabalhar. Também a igreja que o Senhor comprou, aquelas pessoas que se renderam aos teus pés, confessando, aleluia, como Senhor e Salvador da sua alma. Dirige-os nos teus caminhos, Senhor, para que possamos todos, naquele grande dia, o dia esperado da tua volta, nós podemos estar juntos, aleluia, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa o governador deste estado, abençoa a prefeita deste município, abençoa o presidente deste Brasil. A nossa nação necessita e precisa de ti, Pai. Aquele povo que estão, Senhor, agora sendo, meu Deus, aleluia, guiado por cada um daqueles que estão à frente do rebanho, como os nossos pastores que têm, meu Deus, aleluia, se dedicado para nos instruir conforme a tua palavra. Abençoa eles, ao seu ministério, toda a sua família, aonde quer que estejam os nossos irmãos que foram enviados para levar a mensagem, a palavra em outros países, em outras culturas. Deus, toma a frente, tu és o Deus de lá, o de cá, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Pai Santo, querido e eterno, é assim que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus, coisa boa, né? Estamos na presença do Senhor mais uma vez para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus, estamos alegres, estamos felizes, mais uma programação. Hoje já temos, né? Estamos aí, hoje é o terceiro dia, né?
terceiro dia aqui do mês, né, de fevereiro, né? Hoje é 3. Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus, né? O mês está, o ano correndo, e nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esta é a nossa missão. Quero mandar mais uma vez a paz do Senhor para todos. Um abraço a todos vocês aí que ouvem a programação. Que Deus abençoe poderosamente a todos, da Gustavo Maciel Monteiro, da Pedro Lice, da Severino Ramalho. Um abraço a todos vocês. Jardim Imaculada 2. Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Também quero mandar um abraço aí, um boa tarde especial ao meu amigo e irmão Joel ali, Joel Cabeleireiro ali na ladeira ali próxima de seu Bill. E um abraço a todos vocês, né, que estão aí ouvindo a programação que ouve, né, através das caixinhas. Um abraço para vocês, tá bom? E a todos, né, que nos acompanham através das redes sociais também, um boa tarde especial. Muito obrigado a todos pela audiência e ouvindo a nossa programação. Desta feita, nós vamos convidar aí o nosso irmão Cláudio para louvar a Deus aí com os hinos da harpa cristã ou outros hinos, ele é quem sabe, para a glória de Deus. Estamos alegres nesta tarde porque o Senhor, Ele está no comando. Glória a Deus. Ele diz em sua palavra, onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará presente. Nós cremos, né, pelos olhos da fé, que o nosso Deus, Ele está presente em nosso meio, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. São 15 horas e 27 minutos, 15 horas e 27 minutos para a glória de Deus. Irmão Cláudio. Glória a Jesus. Saúdo a igreja mais uma vez com a paz do Senhor e quero convidar você para nós entoarmos o hinos para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos louvar o hino de número 193. Está aqui. Cento e 93. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Souber do hino, vamos louvar junto para a honra e glória do nome de Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abate, ó minha alma, e se comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abate, ó minha alma, e se comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, mas
mais um pouquinho e o verás, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, aonde quer que esteja, louvado seja Deus. Manda um abraço aí para Ezequiel, que ele já está aqui. Glória a Jesus. Queremos mandar a paz do Senhor ao nosso irmão Ezequiel, que já regressou ali a Coimbra, Portugal, e é um prazer tê-lo conosco já nessa tarde. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Louvado seja Deus. Vá lá em Figueira da Foz, também em Porto. Louvado seja Deus. Você vai ter lá uma congregação que vai receber você, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê muita saúde e que seja próspero em tudo. Em breve você retornará novamente. Não esqueça, Josué, capítulo 1, para a sua meditação, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E Braga também, a cidade lá de Braga. Não esqueça, Braga, louvado seja Porto e Figueira da Foz. É lá em Portugal. Nós temos missionários aqui do Brasil lá. Faça uma visita. Não fique parado. Busque o Senhor. Faça como Daniel. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, irmão. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com outro hino em nome de Jesus. É um amigão. Tem outro, também tem 363. E tem hino aqui que ele vai lá pro outro lado. 340 em nome de Jesus. Seja o povo forte na presença do Senhor. Ei, que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terás suprema sorte, proclamando aos outros vai. Pode tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunido, o poder buscava então, pelo mundo perseguido, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Pode tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Pode tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu
dizer também sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará de todo, dar-te a visão do céu, de Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer sou um dos tais. Glória a Jesus. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Deus, louvado seja Deus, coisa boa, né? Louvar a Deus. Também quero mandar a paz do Senhor aí para o nosso irmão Ezequiel, está ali, né, em Portugal, nos acompanhando ali através das redes sociais. Um abraço, meu querido, que Deus abençoe a sua vida aí, em nome do Senhor Jesus. Estamos alegres porque temos, né, o Senhor conosco aí para ouvir a nossa programação, né, e também levar as demais pessoas, né, que estão aí acompanhando a nossa programação, tá bom? Eu quero deixar aqui, irmão Cláudio, uma palavra que se encontra aqui, em Marcos, no capítulo 8. Irmão Cláudio, ele vai ler essa palavra enquanto eu vou aqui atender uma pessoa que está chegando aqui. Eu vou atender ele aqui, irmão Cláudio, ele faz essa leitura em nome de Jesus. É 8, versículo 1, mas fica à vontade aí, o senhor vai ler aí que eu vou aqui atender uma pessoa. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor conforme orientou nossos irmãos. São Marcos, capítulo 8, versículo 1. Naqueles dias, muito grande multidão, porque com ele chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que também lhe pusesse diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantou-se 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Oremos agradecendo por ela leitura, por esta leitura nesta tarde, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, aqui te agradecemos neste momento por essa leitura que foi realizada para a honra e glória do teu santo nome. Aqui teu filho, Senhor, vai dar, meu Deus, louvado seja Deus, aleluia, as diretrizes, qual o versículo traz para nós neste dia, nesta hora, nesta tarde.
Pai, seja com todos os teus filhos, continue na escuta, para que o Senhor venha, louvado seja Deus, dar o alimento espiritual, que é a tua palavra, que necessitamos e precisamos cada dia da nossa vida. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que leitura maravilhosa, né, da parte do Senhor nesta tarde. Estamos alegres, né, por tudo que o Senhor já tem nos concedido nesta tarde, de podermos estar aqui para louvarmos e engrandecer o nome de Jesus, para dizer para você que Jesus ele está voltando, que Jesus ele quer salvar a tua alma, né? Ele quer tirar você do charco de lodo, fazer de você uma nova criatura, transformar a sua vida, né? E nesta tarde esse é o nosso objetivo de estarmos aqui para anunciar este evangelho, né? Porque o evangelho é a palavra de Deus, ela é quem liberta, a palavra de Deus ela é quem cura, quem sara, quem transforma o homem, né? Renova, faz do homem uma nova criatura. A palavra ela é alimento para a nossa vida espiritual, né? Então nesta tarde, esta mensagem, né, que o irmão Cláudio ele leu aqui, uma passagem maravilhosa que fala a segunda multiplicações dos pães, né? É a segunda, né? Nós vimos aqui que aquele dia vendo muito grande multidão e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe, né? E disse-lhe: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Já fazia 3 dias que Jesus, aquela multidão estava com Jesus e não tendo o que comer, ele teve compaixão daquela multidão. Sim. Não é? Então ele pediu, né, que alguém trouxesse algo, mas ali alguém que estava ali disse: onde é que vamos buscar tanto, né? No deserto, vamos buscar tantos pães para, né, ou comida para essa multidão toda. Então Jesus ele é aquele que multiplica, né? Aonde não há, ele multiplica. Então, quem sabe, às vezes a gente está passando por um momento difícil e pede a Deus e Ele faz a multiplicação, não é? Então aqui ele disse assim: e se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalece no caminho, porque algum deles vieram de longe. Ele estava com compaixão daquela multidão, porque já há 3 dias que estava ali com Jesus, e ele disse: se eu despedir essas pessoas com esse continue aí, Cláudio, que eu vou aqui atender. Vai. Continue. É bem verdade, irmão Justo, que quando Deus se compadece, louvado seja Deus, é porque Ele sabe a necessidade que cada um tem. Você tem uma necessidade de uma coisa, outra de outra, mas ali é conforme Ele falou que já há 3 dias esse povo estava com Ele, louvado seja Deus, atento nas palavras que Ele estava ministrando naquele lugar. Sabemos que a compaixão, louvado seja Deus, é Ele se sentir no lugar de outra pessoa, Ele
tem compaixão, ele dá aquele devido apoio, e Jesus sempre estava suprindo as necessidades das pessoas quando vinha ao seu encontro. Ele não despedia as pessoas de mão vazia. E aqui estas pessoas estavam com ele. Estas pessoas estavam ouvindo toda a ministração da palavra. Jesus sentia compaixão pelas necessidades e sofrimento da humanidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque é o que nós entendemos, louvado seja Deus, no momento em que Jesus está diante de uma multidão, e ele mesmo disse: não é bom despedir estas pessoas, louvado seja Deus, não vamos deixar em jejum ir para suas casas, porque eles vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Veja que a necessidade, às vezes, faz com que a gente caminhe distâncias para obter algo que estamos a encontrar. E aqui essas pessoas sabiam que quando elas estavam, louvado seja Deus, sobre, aleluia, a guarda de Jesus, elas não se preocupavam, louvado seja Deus. O filho está, louvado seja Deus, ao lado do pai, ele não se preocupa, porque ali está o seu provedor, aquele que provê, louvado seja Deus, aleluia, todas as coisas. E Jesus, ele continua sendo o mesmo hoje. Ele sente, aleluia, compaixão pelas necessidades e aflições de todo filho de Deus. Deus, ao enviar Jesus, ele deu-lhe responsabilidade, louvado seja Deus, e que todos aqueles que viessem, aleluia, a confessar Ele como Senhor, como exclusivo Salvador, eles estavam tendo, louvado seja Deus, mais ainda a responsabilidade de cuidar dessa pessoa. Ele cuidava na parte, louvado seja Deus, que as pessoas mais necessitavam. E ainda diz o texto aqui que era um deserto. E deserto, elas só não se faz entender se tratar de uma área, de um terreno onde não tem aquela fartura. O deserto não é só a gente comparar com um lugar seco, árido, que não tem, aleluia, como alguém plantar, mas tem o deserto da vida. Verdade. Louvado seja Deus. São pessoas que são carentes mesmo, necessitadas, e elas caminham quilômetros e quilômetros para ver se tem uma solução para os seus problemas. E nós vemos aqui que essas pessoas vieram de longe, estavam já, louvado seja Deus, com Jesus há muito tempo, e ele, olhando, ele teve compaixão, porque o tempo aonde, aleluia, eles passaram para chegar lá, e mais o tempo que eles estavam já lá com Jesus, ele sentiu compaixão de
daquelas pessoas retornarem de onde havia saído, e ele disse: eles vão desfalecer, eles não vão suportar, eles vieram aqui, louvado seja Deus, já tão longe, eu não sei a situação, as condições, ele como Deus, ele sabe, louvado seja Deus, mas ele não quis despedir essas pessoas de mãos vazias, e ele via que era algo de muita urgência, louvado seja Deus. Então Jesus continua sendo o mesmo hoje. Ele sente profunda, sincera compaixão pelas necessidades e aflições de todo filho de Deus. Assim temos a certeza de que, em meio às nossas aflições, podemos aproximar-se dele. Como? Através das orações, das nossas ações, louvado seja Deus, a fim de receber graça e receber misericórdia da parte dele, que é a sua ajuda. Ele tem como nos dar esse suporte, porque ele é Deus. Mas aqui, veja que ele foi buscar recursos, ele foi buscar algo que nós até sabemos que era impossível, por ser um lugar longe, por ser um lugar deserto, ou seja, não tinha onde se conseguir. Ou seja, vai ali naquele mercadinho, vai naquela venda, vai aqui e você faz umas compras, você traz, porque eu sei a necessidade delas. Primeiramente, o que é? Pode ser fome, além da miséria da vida que leva na pobreza, na enfermidade, não tem o que comer, não tem como se vestir, como calçar, e você conhece, percebe, porque deserto, ela vem de uma forma em que ela pode se distinguir em várias partes. É uma enfermidade, é um problema mental, emocional, financeiro, cultural, e mesmo os lares que estão hoje um caos, se desmoronando, as pessoas em conflitos, e saem essas pessoas de forma que procuram abrigo, procuram alguém, procuram um conselho, uma palavra, para não cometer um ato que lá na frente venha a eles cair abismo. Mas eles fizeram algo, eles foram ao encontro de Jesus, eles foram ao encontro daquele que do nada ele cria, louvado seja Deus, para te abençoar, para te dar, glórias a Deus, aquilo que mais você está necessitando. E ele viu a necessidade daquele povo, ele não quis despedir eles, ele não quis que eles voltassem ou retornassem para suas casas, porque havia saído de tão longe. Então ele perguntou, quantos pães tende? E disseram 7, e ordenou à multidão que assentasse no chão. Tem outras versões que fica na resma, no capim. E organizaram-se, tomando 7 pães, ele deu graça, ele partiu e deu aos seus discípulos para que pusesse diante dele, e puseram-nos diante da multidão. E tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graça, ele agradeceu e ordenou que também lhe pusesse diante, e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos,
e os que comeram era quase 4.000 e despediu-os. Louvado seja Deus. Jesus agora despede este povo, louvado seja Deus, de barriga cheia, né? Farto, saciaram as fomes, louvado seja Deus. E a gente sabe que é uma das coisas, um dos fatores que leva as pessoas hoje a cair, aleluia, em fracasso. É quando se trata disso aqui, a fome. Elas saem à procura de qualquer coisa para poderem saciar as suas fomes. Sabemos que mesmo na pobreza, mesmo em situações difíceis, não lhe é dado o direito de colocar a mão naquilo que não é seu. Mas muitos fazem e dizem que é porque estão desta forma necessitados. Mas Jesus, que é o conhecedor, Jesus que sabe, aleluia, a necessidade de cada um, ele sobre, louvado seja Deus, fazer o melhor. E alguém ali que havia, louvado seja Deus, levado consigo, vamos dizer assim, um lanchinho, né? Dentro de uma mochila, ele se dispôs. Todos achavam que não dava, mas o multiplicador, aquele que faz, louvado seja Deus, se multiplicar, ele provê, louvado seja Deus, e ali ele saciou a fome daquele povo que estava com ele, louvado seja Deus, e assim para suas casas eles retornaram sã, aleluia, abastecidos espiritualmente, porque eles estavam ouvindo a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E era grande a multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Aleluia. Ele é um homem de oração, porque Jesus viveu aqui como homem, e ele já era de costume. Então, mas a multidão não era como tem muitos que às vezes faz alguns sacrifícios, e ele deve, louvado seja Deus, antes de fazer, pensar, para que não venha ser de forma demasiadamente, e depois não venha adoecer, porque se um faz, não é obrigado o outro fazer, porque o seu organismo é diferente do outro. Mas Jesus era de costume ele sair, orar com seus discípulos, e muitos dias passavam, mas aos 3 dias ele já sentiu compaixão daquele povo. E ele disse: não é bom agora eu terminar esse sermão, esta palavra, e despedir ele para suas casas, porque já faz 3 dias, vieram de longe. Louvado seja Deus. E quando você está necessitado e precisa de algo que você não pode fazer, você vai para longe, você caminha quilômetros e quilômetros para que você obtenha o resultado daquilo que você quer. Porém, na busca, aleluia, por Jesus, é o passo mais correto que você dá na sua vida, porque ele é o que supre a necessidade do cansado, do que está fraco, daquele que está triste, daquele que está abatido. Jesus tem tudo isto, louvado seja Deus, para te dar glória a Jesus, e você volta satisfeito, alegre, com vigor, com coragem e, aleluia, abastecido
para muitos dias. Louvado seja Deus. E é por isso que é uma das ordens que Cristo dá à igreja. A igreja que está na terra, a igreja que ele comprou, a igreja que ele ensinou, a igreja que hoje está sendo o agente de ir até as pessoas e de acordo com as suas condições e as necessidades, eles chegam, aleluia, e faz o mesmo que Jesus fez. Porque você vai fazer algo que está em seu alcance. Você não vai fazer algo que não está em seu alcance. Mas aquilo que está em seu alcance, louvado seja Deus, você faz por outra pessoa. Porque foi isso que todos, aleluia, ao encontrar-se com Jesus, aleluia, estenderam as mãos, eles deu suporte e hoje estamos de pé, porque ele nos segura. Louvado seja Deus. E Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou, e que nesta tarde você pode fazer, louvado seja Deus, a mesma coisa. Aí onde você está, você pode tomar uma decisão. Ah, porque é longe? Não, você está bem pertinho. O que diz a palavra de Deus, que está bem pertinho de você e no teu coração. Porque esta é a palavra da fé que nós pregamos. É o Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma, o Evangelho que dá, louvado seja Deus, a uma criatura que lá no mundo, aleluia, era rejeitada, e lá no mundo não tinha mais, louvado seja Deus, o que fazer, mas Jesus é aquele que pega, Jesus é aquele que dá, aleluia, um novo viver, é o que faz algo acontecer na vida daquela pessoa, transforma, porque ele é o grande, o todo-poderoso, louvado seja Deus. Se a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Às vezes não precisa ir muito longe, está bem pertinho de você, louvado seja Deus, né? Em Romanos 10:8 diz, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, se você tem fé, um pouquinho, louvado seja Deus, segure essa fé, creia, confie que Jesus é o único que pode resolver os teus problemas. Ele está pertinho de ti, ele está em teu coração. Louvado seja Deus. A multidão saiu de longe, como hoje muitas pessoas ainda saem para longe para buscar recurso, para ir atrás disso, daquilo, mas nós sabemos que a Bíblia diz que a palavra está na tua boca, e o que está na tua boca, aleluia, é o que vai se cumprir, o que você falar. Louvado seja Deus, porque Jesus, ele vela para com sua palavra, louvado seja Deus. Foi assim que o profeta perguntou àquele homem, a Jeremias, Jeremias, o que é que tu vês? A Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira, louvado seja Deus. E ele disse, viste bem, porque eu velo para que minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor, ela se cumpre, louvado seja Deus. Por isso que devemos medir, aleluia, a palavra, para que no cumprimento dela, se for algo que nós não queremos, ela vai se cumprir. Porque a Bíblia diz, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer, aqui no capítulo 1 de Jeremias, e o versículo 11, que diz, ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para a cumprir. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Então, a palavra de Jesus, ela se cumpre. Ela se cumpre por quê? Porque é a palavra
verdadeira. Se ela é verdadeira, então nós devemos ter cuidado. Glória a Jesus. Se devemos ter cuidado, é porque a palavra é poderosa. Louvado seja Deus. E no capítulo 12, segundo escreveu São Mateus, no versículo 36, glória a Jesus. Vamos ler o 36, 12, 36 e 37, que vai dizer: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, antes de dizermos algo, é bom refletir se é tempo, louvado seja Deus, para que não venhamos se precipitar por palavras e depois venhamos responder. Porque diz assim, onde dá conta no dia de juízo. E juízo é condenação. Porque a palavra é fiel, é verdadeira e é digna de toda a aceitação. Essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra do Senhor, ela é fiel e ela é verdadeira. Por quê? Porque você, quando está fora ou não conhece os caminhos do Senhor Jesus, você é evangelizado. Você encontra alguém que com essa palavra leva até você. E aí você vai crer ou não naquilo que aquela pessoa falou para você. Aí você faz uma análise. Muitos, após ouvir, elas tomam uma decisão. E ela diz: olha, eu sou assim. Ele faz logo uma retrospectiva da sua vida, como era, como está sendo. E as pessoas que estão levando a palavra, estão pregando o evangelho àquela pessoa, eles têm uma ordem para fazer o convite. Por quê? Porque reconhece que através do convite essas pessoas atendem ou não um convite. E eles dizem: você não quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, louvado seja Deus, como seu Salvador? E ali muitos: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero a partir de hoje ser um crente, aleluia, eu quero acreditar, eu quero confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele começa ali a caminhar, vão sendo instruídos pela palavra de Deus, como foi dito, ele agora nasceu de novo, é uma nova criatura, porque ele não conhecia e agora ele vai passar a conhecer, aleluia, a palavra do Senhor, conforme uma criança quando começa do ABC. Louvado seja Deus. E outros têm as suas decisões. Eu não quero, deixa para amanhã, deixa para depois, e assim vai adiando. Mas o que nós queremos dizer, que tudo começa pela palavra de Deus. Porque não vai começar por mim, vai começar, louvado seja, pela palavra de Deus, porque foi a palavra que Jesus ordenou aos seus discípulos no capítulo 16 e 15, segundo escreveu São Marcos. Ele disse: idem por todo o mundo e pregai o evangelho, pregai o evangelho, falai das maravilhas do Senhor. Glória a Deus. É por isso que aquele novo convertido, como se diz, os discípulos estão discipulando ele. Os discípulos de Jesus discipulavam os que se entregavam para Cristo, os que agora estavam tomando parte da igreja, sendo agora um seguidor de Cristo. Não quer dizer que de uma nação, não. Todos agora que confessaram Jesus como Senhor
e como Salvador da sua alma, passa agora a ser a igreja do Senhor. Não tem mais nada a ver com cultura e, aleluia, com países diferentes. Ele é parte da igreja do Senhor. É o servo do Senhor. É o irmão ciclano, é o irmão fulano, é o irmão beltrano. Por quê? Porque ele foi alcançado. Louvado seja Deus. Eles foram adotados por Jesus Cristo de Nazaré. E agora ele vai crescendo. Ele vai aprendendo o que a Bíblia tem a nos ensinar através das Escrituras Sagradas. E então, quando esta pessoa está sendo instruída pelos seus discípulos, aí a Bíblia diz que é necessário elas fazer algo que Jesus fez. 3 de João, nós sempre falamos daqui da passagem de Nicodemos, onde agora ele nasceu da água e do Espírito. Louvado seja Deus. E Jesus deu um grande exemplo, louvado seja Deus, que ele é o dono da igreja. Ele comprou a igreja. Jesus agora, ele passa a ser, louvado seja Deus, aquele que investiu nessas pessoas. As pessoas entenderam, louvado seja Deus, compreenderam por que Jesus veio a este mundo. Ele veio para salvar o pecador, louvado seja Deus, da condenação eterna. Nós sabemos que todos aqueles que são novos convertidos, que aceitaram ou confessaram Jesus como seu único, suficiente Salvador, eles passam por uma, louvado seja Deus, louvado seja Deus, passagem, porque ele está caminhando, mas agora ele vai ter que ter um processo de uma adaptação. E a Bíblia fala daquele que é necessário se batizar. Por que se batizar? Porque é aquele batismo que vai provar que aquela pessoa que um dia levantou as suas mãos confessando ao Senhor para a identificação, ele desça as águas batismais, que é um símbolo, louvado seja Deus. E nós sabemos que o próprio Jesus, ele foi, aleluia, o que deu esse exemplo. Ele deu esse exemplo. Nós sabemos que a Bíblia, ela não obriga, mas é um mandamento da parte de Deus. Se é um mandamento, é uma ordem de Deus. Você permanece no ambiente, mas ainda não está, louvado seja Deus, dando a sua demonstração ao público, ao mundo, que é uma nova criatura nascida de novo. Porque quando Jesus veio para ser batizado por João Batista, pelo entendimento humano, era Jesus que tinha que batizar João Batista. Mas Jesus veio por ordem e determinação divinas e falou para João Batista que ele era quem carecia de ser batizado para que se cumprisse. Louvado seja Deus. Então, todos esses que descem, louvado seja as águas, é porque agora ele reconheceu que ele deixou o mundo, que ele anda em novidade de vida, que ele está provando, louvado seja Deus, aleluia, a sua crença. Então nós temos a importância do batismo. Por sinal, amanhã será, né? Amanhã. Louvado seja Deus.
E o batismo é um assunto de extrema importância, tanto para a igreja quanto para você, novo convertido. Sempre aconteceu, hoje ainda é pelo batismo que o novo crente, a igreja e o mundo reconhecem a identificação do batizado com Cristo e com a igreja local. Sem batismo, ninguém é aceito como uma parte do povo de Deus na igreja. Sem fazer parte desse povo, dessa família de Deus, você fica impossibilitado de crescer espiritualmente, conforme deseja o Senhor Jesus, com a comunhão nutritiva da igreja. Você crescerá dia após dia. Ou seja, você está ali congregando, mas o que Jesus quer é que você faça parte. Você ingresse no corpo como membro. Então, o significado do batismo, ele é submersão, é o mergulho. A prova é que Jesus saiu das águas após ser batizado por João Batista. Louvado seja Deus. Então a submersão é a primeira ordenança de Cristo, através da qual o novo convertido passa a fazer parte da igreja local. E o batismo ilustra uma experiência da regeneração efetuada pelo Espírito Santo no pecador. É uma experiência e se relaciona com a morte e a ressurreição de Cristo. Significa que o novo convertido, quando vai se batizar, ele vai ter que fazer a mesma simbologia que Jesus fez. Submergir é colocar você na água, afogar, cobrir você e depois levantar você da água. Isso significa que você morreu para o mundo, foi sepultado com Cristo, e ao levantar-se, você, louvado seja Deus, está vivendo para Cristo. Louvado seja Deus. Morreu para o mundo e viver para Cristo. Ou seja, você agora está publicamente, louvado seja Deus, mostrando que você se arrependeu de algo, que você morreu para as coisas passadas e que você agora vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O quê? Se relaciona com a morte e a ressurreição de Cristo. Morreu e ressuscitou. Significa que quando o pecador aceita Cristo como único e suficiente Salvador, passa por uma transformação do radical, que só pode ser explicado como sendo morte e sepultamento do velho ser e ressurreição de uma nova criatura. Louvado seja Deus. Veja que interessante, porque nós éramos pecadores, ou seja, não tínhamos ainda o entendimento das coisas bíblicas e achava que tudo era normal, natural. Mas quando se passa a conhecer, quando se passa a aprender a palavra de Deus, nós vemos que tem uma certa diferença. O modelo, a forma, glória a Jesus, de que uma pessoa, ela tem a convicção de agora fazer a sua profissão de fé, dizer porque o desejo de se batizar. E temos que ter esta certeza porque Jesus Cristo, o ministério dele foi só apenas de 3 anos. 3 anos. E ele deu essa demonstração para que aqueles que viessem após ele fizessem o mesmo. E como se trata
de pessoas que chegam através da palavra de Deus de outras denominações e vêm com algo diferente. E às vezes pergunta, mas é necessário? Se foi de forma diferente, sim, porque não foi aquele indicado pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia fala, louvado seja Deus, no capítulo 28, 19 de Mateus. 28 e 19 de São Mateus, vai nos dizer que, aleluia, nós devemos fazer o mesmo. 28 e 19 vai dizer assim: portanto, ide, quer dizer, vai, ensina todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A recomendação bíblica, a palavra de Deus, ela é, louvado seja Deus, para ser realmente cumprida. Por isso que muitos às vezes ignoram por não se batizar a criança, porque aqui é um efeito de arrependimento. Criança não tem. Então se costuma praticamente 10, 12 anos para frente, adolescência, pré-adolescente, de realizar o batismo, porque ele próprio, ele vai fazer a sua profissão de fé, e não ser levado como criança, como aquele bebê, que não tem de que se arrepender, são levados por pais, acompanhados por parentes, e ali é realizada essa cerimônia. Mas aqui, o que a Bíblia diz é que tem que haver arrependimento. Então, algo que já vai sujando a conduta de alguém, e ele vai ter que deixar. É por isso que agora ele vai mostrar para o mundo a mudança, ou seja, a árvore frutífera. Confessou Jesus, aceitou Jesus, aí houve agora a necessidade para fazer parte do corpo da igreja. Louvado seja Deus. Então, o batismo ilustra a experiência da regeneração efetuada pelo Espírito Santo no pecador. E ele agora passa a ser uma nova criatura. Louvado seja Deus. Em outras palavras, quando o pecador aceita a morte de Jesus como morte vicária, isto é, para substituí-lo diante da justiça de Deus, morre também com ele. Mas assim como Jesus não ficou na sepultura, antes ressuscitou, o que crê nele ressuscitou com ele para viver eternamente. Desse modo, o batismo simboliza a morte para o mundo e a ressurreição para uma nova vida de fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Mas é necessário se batizar? A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, como está em 28 e 19. E das nações, vai às nações, ensinando-as e batizando-as. É ensinando e batizando-as, para que ali haja o corpo docente da igreja. Louvado seja Deus. Não ficar só com visitantes, pessoas que vão ali, mas não se decidem, não tem um compromisso. Qualquer momento larga de um para outro, vai para um canto, vai para outro, e ele não é uma pessoa compromissada. Então, quando é uma pessoa compromissada, depois que ele faz parte do corpo de Cristo, aquele que está à frente da igreja, o administrador da igreja, aquele que administra, ele pode, dentro daquelas pessoas, escolher alguém para uma obra dentro da igreja, que necessita um trabalho, porque ele já é uma pessoa que ele está estabilizada, ele creu e agora ele confessou, ele se regenerou e está mostrando e provando para o mundo que ele foi e ele não é mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. É evidente que essa regeneração para uma nova vida de fé não se dá no momento em que a pessoa se batiza, mas sim
no momento em que a pessoa se submete a Cristo pela fé. O batismo simboliza simplesmente uma realidade já alcançada pelo pecador. Ou seja, o batismo não é para a salvação, já é para os salvos. Você apenas vai oficializar. Você vai se oficializar com uma pessoa que moram muito tempo, estão juntas, mas agora eles decidem se unirem. Estão juntos, mas precisam se unirem e vai agora se legalizar. Louvado seja Deus, se oficializar e assumir de fato. Por enquanto isso não tinha assumido. Qualquer momento, em qualquer cheia, qualquer vendaval, aleluia, estavam fora, se distanciando, se separando. Mas é isso que a Bíblia aconselha aos novos convertidos. Por quê? Porque aprendeu com a palavra do Senhor e teve alguém para ensinar. O discipulado é um discipulador. Louvado seja Deus. Ele vai ensinar as pessoas a ser um discípulo, a seguir um aprendizado na obra do Senhor. É necessário porque Cristo, a pergunta, é necessário, a necessidade do batismo é necessário porque Cristo ordenou. É a primeira ordenança de Cristo. Ou seja, o batismo nas águas não é uma opção para o crente, é um mandamento do Senhor. Não foi o homem que criou, que inventou. É um mandamento do Senhor. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele versículo que eu li, 28 e 19 de Mateus. Todo crente fiel e que de fato ama o Senhor Jesus sentirá prazer em cumprir esse mandamento. A admissão no reino de Deus se dá através da fé no sacrifício de Jesus, associada a verdadeiro arrependimento. Todavia, é o ato do batismo que possibilita o acesso à igreja visível. A igreja visível. O batismo, ela identifica o cidadão. Cada fulano aceitou Jesus e agora se batizou e está dando bons testemunhos visíveis. As pessoas estão vendo. Louvado seja Deus, que ouvem, aleluia, parte daquela pessoa, uma regeneração. O Espírito Santo trabalhou e ele sentiu o desejo agora de fazer parte do corpo da igreja. Louvado seja Deus. É necessário porque Cristo deu um exemplo. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se a dizer: eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo batizado, saiu logo das águas. E eis que lhe abriram o céu e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja Deus. Mateus 3, 13 a 17. Jesus sendo aí identificado. Louvado seja Deus. Por isso que nós cremos na Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Deus deu aqui o testemunho de Jesus. E a pomba, representando o Espírito Santo, pousou na cabeça de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, é da vontade de Deus que se batize todos que aceitem o seu reino, de que João Batista era o precursor. Por isso Jesus, que veio para instruí-lo, deu exemplo, batizando-se também. Além disso, no batismo, Jesus estava se identificando com a raça de que veio ser representante para salvá-la. Se o próprio Jesus foi batizado,
não há como se entender que um crente não queira a necessidade evidente. Tem pessoas que não querem. Então tem algum problema, mas tem como se resolver, porque esta não é a vontade do homem, mas é a ordenança de Deus. E Ele próprio deu o exemplo. Ou seja, se eu for, então todos que virem após mim terão que também ir. Louvado seja Deus. Por isso que ele diz que é uma necessidade, porque Cristo deu o exemplo. É necessário porque os crentes do início da igreja cristã não deixaram o exemplo. Após terem sido cheios do Espírito Santo e ouviram inflamado o sermão do apóstolo Pedro, os primeiros crentes de Jerusalém não resistiram diante da oportunidade de serem batizados, de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agora vamos, louvado seja Deus, recapitular. O batismo nas águas não é uma opção para o crente, é um mandamento do Senhor. Glória a Jesus. Coisas boas nós devemos, louvado seja, seguir. E a Bíblia está repleta de coisas boas, porque quando de Atos Apóstolos 2:41 de Atos Apóstolos, nós vamos ver que o próprio Jesus, ele é realmente que veio para nos dar essa vitória. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vou ler o 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Os apóstolos que estavam, louvado seja Deus, levando a mensagem, a palavra. O método bíblico do batismo. Quais são os métodos bíblicos? A água respingada sobre a cabeça, o óleo na fronte e tantas outras invenções que vemos por aí não passa de criação dos homens, mas, louvado seja Deus, não é pela palavra de Deus. Por essa razão, orientamos novos convertidos a se submeterem unicamente ao batismo bíblico, que é imersão, todos, ou seja, mergulhar o corpo totalmente dentro da água. Existem basicamente 4 evidências de que a forma bíblica do batismo e as imersões total, a evidência do texto bíblico evidenciar o significado da palavra batismo e evidencia a história e a evidência. Ou seja, a evidência do texto bíblico, os batismos, diz assim: batismo de Jesus, dizem, e logo quando saía da água, quer dizer que Jesus, ele estava na água, e ele saía, não foi de outra forma, ele foi emergido, ele mergulhou e depois ressuscitou, saiu das águas, e diz assim, e logo saía da água, está em Marcos 1:10, batizado, que foi Jesus, saiu logo da água. Mateus 3,16. O texto que narra o batismo do eunuco, realizado por Filipe, lá em Atos Apóstolos, declara, e mandou parar um carro, e desceram ambos às águas, tanto Filipe como o eunuco, e batizou, e quando saíram das águas, está em Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 38 e 39, quando Filipe batizou aquele homem que vinha numa carruagem, e o Espírito Santo mandou que o corresse, subisse naquele carro para, aleluia, o ensinar. E a Bíblia vai dizer que ele estava lendo as Escrituras Sagradas. E Filipe disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como vou aprender se não tem quem o ensine? Louvado seja Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer, em Mateus 28:19, ide às nações, ensinando-as e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, esses textos não deixam dúvida. É improvável que, vezes seguidas, os ministrantes dos batismos tivessem que entrar na água com os que eram batizados, se fosse a expressão de água. Aliás, a ser assim, nem mesmo o candidato precisaria entrar na água. Você concorda? Está fazendo uma pergunta. Ou seja, se não fosse necessário entrar na água corrente, no açude, no rio, então não ia dizer que Jesus estava saindo das águas. Você mesmo com um recipiente, né? Você daria o banho ou respingava em qualquer parte. Não era necessário aquele que estava batizando estar dentro d'água e nem tampouco queria se batizar também, sair das águas. A evidência do significado da palavra. Como afirmamos acima, a palavra vem do grego baptismo, que significa imergir completamente. Se a própria palavra traz esse sentido, é claro que todas as demais formas do batismo não passam de ensinamentos insignificantes e sem apoio das escrituras sagradas. E a terceira evidência nos trata da história. Os livros de história eclesiástica ensinam que até o ano de 150 depois de Cristo, aproximadamente, só era praticada a imersão como forma de batismo. Quarta evidência vai dizer que a evidência do simbolismo do batismo. Desde que o batismo simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição, como já assinalamos anteriormente, a sua forma de administração não pode ser outra, a não ser a imersão total. Infelizmente, já existe no meio evangélico algumas igrejas que negam a importância do batismo. Não dê ouvido a tais pessoas, pois elas estão completamente distanciadas das sagradas e dos princípios bíblicos. Ninguém pode pertencer a uma igreja sem se submeter ao batismo. E uma pessoa que se nega a ser sublime ato, a esse sublime ato, embora diga ser crente, estará oferecendo evidência do seu equívoco. Na grande comissão, registrada em Mateus 28, 19 e 20, Jesus nos mandou fazer discípulos. Ele mandou fazer discípulos, batizando-os em nome e ensinando todas as coisas. É importante notar que todos os textos desta referência enfocam de mandamento. O Novo Testamento, especialmente o livro de Atos, nos mostra que os discípulos aceitaram as palavras de Jesus como mandamento. Eles reconhecem a importância de fazer discípulos, batizar e ensinar. É verdade que o batismo não salva, mas é necessário que você seja batizado conforme claramente ensina a palavra de Deus. O batismo nas águas é uma demonstração pública de que você morreu para o mundo, o velho homem, e está assumindo uma nova vida em Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo eu, mas eu não mais. Cristo vive em mim. Quer dizer, Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2 e versículo 20, para a nossa meditação. Louvado seja Deus. Então, tudo isto é efeito da palavra de Deus. Você é evangelizado, você entende a palavra, você dá crédito à pregação, e ao se firmar agora você vai mostrar para o mundo, para as pessoas, que você não é mesmo. Algo que você cometeu foi apagado. Louvado seja Deus. E agora você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, agora tudo se fez novo. Então é necessário ter esse encaminhamento. É necessário, louvado seja, você fazer parte de uma igreja, porque a igreja de Cristo é esta que nós pregamos. Jesus um dia, ele vem buscar, louvado seja Deus, porque é promessa dele. E nós estamos aqui porque estamos, louvado seja Deus, aguardando a promessa que ele nos fez. E por isso estamos felizes
em levar a mensagem, em pregar a palavra, em dizer que tudo que está escrito, aleluia, aquilo que não se cumpriu, está cumprindo e vai se cumprir, e você será um dos nossos convidados, assim como Jesus fez o convite a 3 pessoas, louvado seja Deus, para participar de um jantar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia vem dizer que todos 3, aleluia, tiveram suas desculpas e não atenderam o convite. Mas Jesus diz em 11:28 São Mateus: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o convite está aberto. Louvado seja Deus. Jesus é o próprio que faz esse convite. Nós estamos aqui só reforçando. Por quê? Porque Jesus já foi, os apóstolos já foram, os profetas já foram, agora é a igreja. A igreja é quem está incumbida de falar a mensagem, de anunciar as boas novas de salvação para aquele que ainda não teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, para que não seja iludido por isso, por aquilo, aleluia. Muitas coisas vêm para tirar o povo, até os que estão dentro da presença de Deus. Por isso, tenha cuidado, vigiai e orai, porque muitas coisas, aleluia, estão acontecendo e as pessoas estão desapercebidas, e no final é só choro e lamentação. Mas a Bíblia diz: cuidado, louvado seja Deus, fugir, louvado seja da aparência do mal, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela é o que nos alimenta e que nos dá base e sustentação espiritual para nós prosseguirmos até o fim. A Bíblia diz que até o fim, é até o fim. Louvado seja Deus. Neste mundo a gente passa por muitas coisas. Louvado seja Deus. Pedi para o irmão Justo ler esse versículo sempre lindo aqui. Louvado seja João 16 e 33. Glória a Jesus. Isso é uma base para que você tenha calma. 16 e 33 de João, para que nós venhamos encerrar. Louvado seja a minha participação neste momento. Leia aí, irmão Justo. João 16 e 33. É bastante lindo, para que as pessoas saibam que tem, louvado seja, condições. João 16 e 33 diz assim: tenho vós dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Jesus. Como é que você vai vencer o mundo? Rejeitando, aleluia, o mundo e abraçando a paz que está em Cristo Jesus. Também é dito outro versículo, louvado seja Deus, aquele que ama o mundo aborrece a Deus, né? A Deus. Louvado seja Deus. Vice-versa, né? E vice-versa. Quem ama o mundo, e aquele que ama a Deus aborrece o mundo. Então, aflições nós temos aqui neste mundo, mas temos paz. Vive em paz, em guerra. Vive em paz com as pessoas e dizendo, aleluia, porque Jesus venceu o mundo, louvado seja Deus. E ele passou pelo que passou. Então, fica tranquilo, fica com esta palavra, fica com este, aleluia, momento que o Senhor nos deu de estarmos aqui mais uma vez, porque é a palavra de Deus. E assim, eu desejo que você seja bem sucedido com esta palavra que foi pregada, anunciada nesta tarde. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coisa boa, né? Palavra maravilhosa. Na verdade, foi um ensinamento bíblico, né, para nós nesta tarde. Então, cabe a você querer ou não. Deus deixou o homem um livre-arbítrio para você fazer da sua vida o que você quiser. Então, o homem é quem tem que fazer esta escolha, né? O homem é quem tem que fazer a sua escolha. Aonde você quer passar a sua eternidade, né? Aonde você quer passar a sua eternidade. Então, é você que tem que decidir. Eu comparo, irmão Glaudio, com nós
que às vezes você escolhe aonde você quer morar, não é assim? Pronto. Tem pessoas que gostam de morar em Bahia, mas já tem outros que gostam de morar em João Pessoa, não é assim? Outros gostam de morar em outras cidades. Ele diz, eu me sinto bem em morar aqui. Outros gostam de morar no bairro São Vicente, mas já outros gostam de morar no Mário Andreasa. Então, há uma escolha. E esta escolha também é extensiva a você que vive no mundo espiritual. Há uma escolha. No mundo espiritual tem uma escolha. Você quem escolhe aonde você quer passar a sua eternidade. Não é verdade? Porque assim, a Bíblia diz que Deus ele fez o homem para que o homem morresse uma vez só. Mas pela desobediência do homem, aí o homem ele morre duas vezes. Espiritualmente e fisicamente. Né? Porque nós sabemos que Deus ele fez o homem, criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, deu-lhe um fôlego de vida, e este fôlego a qualquer momento Deus ele vai requerer, porque o direito é dele requerer. Ele deu o fôlego de vida, mas ele deu para você viver enquanto você, né, tem vida. Depois ele vai recolher você novamente. E aí, quando você for recolhido, não pense que acabou. Não. Começou outra jornada. Não é? Começou outra jornada. Aqui nós vivemos no mundo. A Bíblia diz que nós não viemos para aqui, para o mundo, para viver eternamente. Viver definitivamente. Não. Nós viemos ao mundo para viver um tempo. E depois, nós somos peregrinos aqui na terra. Então você vê que, por que peregrino? Porque peregrino é aquele homem, aquela pessoa que ele não tem assim um local certo, não é? Isso, ele não tem um local certo para habitar. Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali. Você vê que nós vimos que nós temos umas famílias que são ciganos, não é assim? Andarilho. Então essas pessoas, hoje eles estão aqui, amanhã eles estão no outro canto. Às vezes eles vêm, passam uma semana aqui num local, 2, 3, um mês, mas daí a pouco eles vão embora. Jesus mesmo foi, né? Eu disse, eu não tenho aonde declinar a cabeça. E ele veio como um peregrino. Você vê que quando Jesus ele foi para ele nascer, nem isso ele tinha onde nascer. Que ele é o dono do universo, dono de todas as coisas, mas ele veio como uma pessoa, veio assim como que não tivesse nada, não é assim? Ele não veio se apegar às coisas terrenas, materiais, como hoje muitas pessoas se apegam. Tem pessoas que até se matam. É isso. Você vê que tem pessoas que correm o tempo todo para adquirir bens materiais, né? Se mata, como o Cláudio falou, para adquirir bens, briga com outras pessoas por causa de terreno, por causa de alguma coisa, objeto, não é assim? E Jesus não, ele veio ao mundo, mas ele veio em forma humana, mas ele não se apegou às coisas materiais. Então nós estamos aqui por um pouquinho de tempo. Eu quero deixar um versículo aqui que
se encontra aqui em João, no capítulo 3 e no versículo 16. É um versículo tão conhecido, muitas pessoas já ouviram falar deste versículo, até pessoas mesmo que não têm o hábito de estar lendo a Bíblia, mas ele, quem sabe até de cor este versículo. 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, é uma palavra assim tão fácil, né? A luz esclarece tudo. Você vê que nós estamos, se nós apagarmos essa luz aqui, ninguém vê um outro, fica tudo. Justamente, as coisas que são embutidas, né? Eles estão na escuridão. Mas quando é revelado, vem à tona, ou seja, a luz, né? Ela resplandece e mostra tudo. Não é assim? Então, Deus, ele enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque sem Jesus vir ao mundo não havia salvação. Porque nem outrora era Deus, o homem, ele vivia digamos assim, na lei de Moisés, né? Na lei de Moisés. Então, na lei de Moisés era velha aliança e era preciso fazer algumas coisas para que o homem tivesse perdão dos seus pecados. Então, hoje é diferente. Nós estamos na nova aliança. E a lei, é verdade, e a lei tornou-se a graça. Então, por que a graça? Porque nós estamos no tempo da graça. Porque Jesus, ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Foi por isso que Deus, ele enviou seu Filho ao mundo para morrer na morte de cruz, para salvar toda a humanidade. Hoje não precisa mais você fazer sacrifício, que nem era feito antes. Não precisa mais você fazer rituais. Não precisa, porque nós estamos no tempo da graça. Jesus, ele já fez tudo aquilo que o homem não podia fazer. Não podia fazer. Então Jesus, ele fez tudo. E o versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna.
Quem crê em Jesus Cristo, ele tem a vida. Né? Por isso que ele diz lá em João 10, 9, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Jesus falando, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Né? Então, não precisa mais você fazer certos rituais, sacrifícios, porque o sacrifício Jesus já fez lá na cruz. E foi um sacrifício que homem nenhum da terra poderia fazer. Só Jesus, ele foi designado para fazer, passar por esse sacrifício. Porque ele mesmo teve um momento em que ele disse, ó Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, a vontade de Deus era que ele passasse por tudo isto, para que ele cumprisse com os mandamentos que Deus deixou para que ele fizesse, para poder a humanidade obter a salvação. Por isso que hoje, como já o irmão Cláudio falou, aqui Jesus já veio, fez a parte dele, os discípulos vieram, fizeram a parte dele, e todos foram, né, estão nos céus. E agora esta parte é nós que temos que fazer, para levarmos esta mensagem e pregar este evangelho e falar para você que é preciso você se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus como seu Salvador, para que você possa entrar nas portas, nas mansões celestiais pelas portas. Jesus disse, eu sou a porta. Se ele disse, eu sou a porta, então você tem que entrar por esta porta. Porque Jesus, ele disse, eu sou a porta. E não se entra numa casa a não ser pela porta. Tem que entrar pela porta. Se você entrar por uma janela ou por outro cômodo da casa, sem ser a porta, a Bíblia diz que é ladrão e salteador. Por quê? Porque você não entrou pela porta. E a porta que nós estamos falando nesta tarde é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Então, esta porta é Jesus. Ele disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E você não pode procurar outra porta a não ser Jesus. Porque a Bíblia diz que temos duas portas, dois caminhos, mas a porta que leva o homem à salvação é estreita. Apertado é o caminho. Veja que há uma diferença na porta e no caminho. E o caminho que leva o homem à perdição é largo, espaçoso. A porta é larga, espaçoso o caminho. Você vê que estamos bem perto, esse mês tem aí uma festividade que a porta é larga e leva todo tipo de gente. E os que não estão firmados acompanham também na cheia. E aí é difícil, né? E quando é depois, aí tem um ritual que vamos para aquele ritual na quarta-feira, porque acalma tudo. Pode apagar, mas só tem
algo que pode apagar o que você praticou é o sangue de Jesus. Esse você pode fazer muitas coisas, 1001 coisa, mas esse ele pode apagar os teus pecados. A Bíblia diz que ele passa uma borracha, apaga os teus pecados, limpa, purifica. Glória a Deus. O único que pode limpar os pecados do ser humano é o sangue de Cristo. Porque foi para isso que ele veio ao mundo, derramou seu sangue para salvar toda a humanidade. Este foi o maior sacrifício que foi feito por a humanidade. Por isso que hoje você tem que escolher a porta larga e a porta estreita. Você tem que escolher. Porque não dá para você chegar no céu de todo jeito, de toda maneira. Tem que haver uma renúncia. E a renúncia, próprio Jesus Cristo, ele disse: querem vir após mim, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz de cada dia e siga-me. E quando se fala de cruz, se fala de renúncia. A cruz é uma renúncia. Você vê que quando tem uma pessoa passando pelo momento difícil, ele diz assim: eu estou carregando uma cruz. Não é assim que diz? Estou carregando uma cruz. Mas não é essa cruz que você está carregando que pode salvar a tua alma. É preciso fazer uma renúncia. Deixar tudo aquilo que é prazeroso, aquilo que é gostoso, aquilo que faz o homem e a mulher andar livremente. Não, você tem que ter uma renúncia para que você possa entrar no caminho, na porta estreita e chegar nas mansões celestiais. Glória a Deus. Então, a porta da graça está se fechando. A cada dia ela está fechando. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, ou pode ser que seja daqui a alguns anos, mas nós estamos esperando hoje. Né, Cláudio? Estamos esperando hoje. Você vê que para muitas pessoas que partiram hoje, a porta já fechou. Já fechou. Não tem mais. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Não tem como você mais fazer nada. Por quê? Porque a porta fechou para aquela pessoa. E aí você não tem como. Quando a pessoa partiu, fechou os olhos, acabou o fogo, você não pode mais decidir nada. Tem pessoas que dizem assim: eu moro aqui, mas eu quero ser enterrado quando eu morrer lá em Santa Rita. Se alguém levar, você vai. Se alguém não levar, leva você para aqui mesmo, você não diz nada. Você não se domina mais. Então, quando o homem ele parte, não tem mais domínio. O domínio é de Deus. Então, nesta tarde, esta é a reflexão que nós deixamos para você. Terminou o horário, são 17 horas e 4 minutos. Agradecemos a todos que nos acompanhou. Quero agradecer ao irmão João Evangelista, nosso irmão Reginaldo Silva, está conosco aí, irmã Maria, irmão José, que Deus continue abençoando a todos aí em nome do Senhor. Muito obrigado a todos pela audiência. Irmão Ezequiel, lá em Portugal,
enfim, a todos que nos acompanharam através das redes sociais. Quero mandar um abraço a todos que fazem o Mercadinho Bom de Preço, na pessoa do nosso amigo irmão Carlos Lindaci Família, meu amigo José da Penha ali no Campo da Sambra. Um abraço para você, uma paz do Senhor para o nosso irmão Nildo do Mercadinho, meu irmão Cuca, também aí em frente à praça, Gordo ali, um abraço para todos, muito boa tarde. Deus continue abençoando a todos aí em nome do Senhor Jesus. Nesta tarde estamos alegres porque estamos mais uma vez tendo essa oportunidade de falar do amor de Cristo para todos. Glória a Deus. Então, agradecemos a Deus por esta oportunidade, que Deus em Cristo Jesus nos ajude e nos demos outra oportunidade para você também ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Um abraço aí a todos da Pedro Lice, da Severino Ramalho, Gustavo Maciel Monteiro. Um abraço a todos aí do Jardim Imaculada 2, Circular Imaculada, São Vicente, Maria do Socorro Xavier. Um abraço a todos, Deus abençoe. E no próximo sábado estaremos aqui mais uma vez para anunciar o Evangelho e pregar esta palavra, porque Jesus nos deixou para que nós fizéssemos esse trabalho enquanto aqui na terra nós estivemos. Glória a Deus, vamos orar, agradecer a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Momento de oração. Momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez entramos diante da Tua presença, Senhor, para lhe agradecer por tudo que o Senhor nos deu nesta tarde, porque tudo provém do Senhor. A palavra do Senhor está no céu, louvado seja Deus. E se pedirmos, o Senhor nos atende e nos dá a oportunidade de, no abrir da nossa boca, transmitir algo conforme a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, continua abençoando todos os ouvintes da Tua palavra, aqueles que estiveram conosco. Louvado seja Deus, que receba da parte de Tua bênçãos. Louvado seja Deus, que é em Teu nome que nós continuamos levando a mensagem, a palavra, conforme a Bíblia Sagrada. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir.